Bom, gente, vamos ver agora aqui algumas características do lançamento vertical para cima, né? E como que a gente pode resolver uma questão que aborda esse tipo de movimento. Então, vamos lá. O lançamento vertical para cima, ele também é considerado um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado. Porque durante esse movimento, o objeto ele vai ter uma aceleração constante, e nesse caso, a aceleração é a própria gravidade, a própria aceleração da gravidade na Terra, tá? Como ele é um MRUV, as equações lá do MRUV elas também podem ser aplicadas para tentar resolver os problemas. Então, a gente tem a equação das velocidades, a gente tem a equação das posições, que mais uma vez vai servir aqui para a gente calcular a altura da qual o objeto ele foi lançado. E a gente também tem a equação do Torricelli, tá? Há algumas características importantes que o aluno deve lembrar quando ele está resolvendo questões de lançamento vertical para cima. Primeiro, tá, gente? Se você olhar aqui na figurinha, ó, quando uma pessoa lança um objeto para cima, esse objeto ele está se deslocando para cima, ele tem uma velocidade que aponta para cima. Entretanto, a gravidade que atua sobre o objeto, ela aponta em sentido contrário. Ela sempre vai tentando puxar esse objeto para baixo. Então, como a gravidade ela tem um sentido contrário ao movimento do objeto, a gente representa esse sentido contrário através de um sinal negativo. Então, todas aquelas equações de um MRUV que tinham um sinal positivo antes do termo que tem a gravidade, a gente troca o sinal positivo por um sinal negativo, somente para indicar o sentido contrário, tá bom? Outras características. Esse objeto, quando ele é lançado para cima, ele vai atingir uma certa altura, que a gente chama de altura máxima, e a partir dessa altura máxima, o objeto ele não vai subir mais, tá? E nessa altura máxima, o aluno ele tem que lembrar que a velocidade do objeto é zero. Então, o objeto ele vem subindo, vem subindo, vem subindo, chega no momento de altura máxima, ele para por completo, tá? A velocidade dele é zero instantaneamente. E aí a gravidade vai continuar atuando sobre o objeto, tá? E aí faz com que ele caia depois de um certo tempo, tá bom? Então, a velocidade final durante um lançamento vertical para cima é zero. Além disso, o aluno também tem que lembrar que durante um lançamento vertical para cima, o tempo de lançamento é igual ao tempo de queda do objeto. Então, se, por exemplo, você lançou uma pedra para cima, ela demorou 3 segundos para atingir a altura máxima, então, a partir da altura máxima, ela vai demorar 3 segundos para cair no ponto do qual ela foi lançada, tá? Então, totalizando aí nesse exemplo, um tempo total de 6 segundos. 3 para subir e 3 para voltar, tá bom? Então, baseado nessas características, a gente vai resolver aqui a questão número 3, que diz o seguinte. Uma esfera é lançada verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração da gravidade, qual é a altura máxima que essa bola ela vai atingir? Então, a primeira coisa de tudo que você tem que fazer, né, para saber qual equação você vai utilizar, é primeiro anotar os dados que a questão te deu. Então, a gente tem aqui que a velocidade de origem desse objeto na qual ele foi lançado era 20 metros por segundo. A gente tem também que o valor da aceleração do objeto é igual à aceleração da gravidade na Terra, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Outra informação que não está informada diretamente no enunciado, mas que o aluno precisa saber é que ele está querendo calcular a altura máxima na qual esse objeto ele vai alcançar ao ser lançado para cima. Lá na altura máxima, a velocidade do objeto é zero, tá? Então, a velocidade final, no momento do lançamento vertical para cima, é zero, tá? E o h é o que ele está querendo calcular, a altura máxima desse objeto. Então, gente, veja só. Eu só tenho duas equações de lançamento vertical para cima, onde eu posso calcular a altura. Eu tenho aqui a segunda equação em azul, ó, que é a equação das posições, e eu tenho a equação do Torricelli. Eu não posso, nessa questão, utilizar a segunda, né, a equação aqui das posições, porque eu preciso conhecer o tempo de movimento se eu quiser utilizar essa equação aqui. E a questão ela não me disse quanto tempo leva para que esse objeto ele saia da mão de quem lançou e chegue até a altura máxima.
Então, se eu não tenho tempo de movimento, só me restou, então, para calcular essa altura, a equação de Torricelli. E aí você vai ver que, de fato, você tem todos os dados. Você tem a velocidade final, você tem a velocidade de origem, você tem o valor da gravidade, a única coisa que você não tem é a altura máxima, tá? Então, a gente pode utilizar isso aqui. Substituindo os valores, nós vamos ficar com o seguinte, ó, substituindo na equação de Torricelli. A velocidade final da nossa esfera aí, quando ela atingir a altura máxima, é zero. Então, vai ficar zero ao quadrado, que vai dar zero. Isso vai ser igual à velocidade de origem ao quadrado. A velocidade de origem era 20 metros por segundo. Então, 20 ao quadrado vai dar 400. Menos 2 vezes a gravidade é 10. E a altura é o que eu estou querendo descobrir. Tá? Então, vai ficar o seguinte, 0 é igual a 400 menos 2 vezes 10 dá 20, 20H. Então, eu passo esse 20H negativo para o outro lado positivo e eu vou ficar com o seguinte, 20H é igual a 400. Isolando H, H é igual a 400 dividido por 20. Podemos cancelar aqui 0 com 0, ficou 40 dividido por 2. A resposta vai ser 20 metros. Então, 20 metros é a altura máxima que essa esfera aí ela alcançou a ser lançada verticalmente para cima. Tá bom? Valeu, gente. Bom estudo aí para vocês e até mais.